Olá pessoal, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula sobre a sua jornada no mercado de Forex. E hoje nós vamos falar a respeito de curvas perigosas. Uma das curvas perigosas que as pessoas não se atentam é gráficos. Peraí, mas gráfico é uma curva perigosa, William? Eu não tenho que seguir o gráfico, eu não tenho que usar o gráfico para fazer as minhas operações? Sim, você tem que usar o gráfico para fazer as suas operações. Porém, o gráfico pode ser uma curva perigosa para você. E em que sentido eu quero falar isso para você? Bom, digamos assim, a maioria das pessoas operam gráficos, né? A maioria dos operadores são grafistas e não fundamentalistas. E o que acontece? Eles costumam ver a história do gráfico, o gráfico conta uma história do ativo que você está operando, conta a história atual, ou seja, a última vela do gráfico é a história do momento, do dia que está acontecendo, porém, ela não conta o que vai acontecer no próximo momento, daqui a 5 minutos, 10 minutos, um mês, uma semana, ela não conta essa história. E você já ouviu falar várias vezes, não são os gráficos que mexem as notícias, mas são as notícias que mexem os gráficos. Então muitas vezes o que acontece? A pessoa está operando, vamos usar até uma ilustração assim, você já dirigiu à noite com o seu GPS? Provavelmente sim, né? Se você usa um aplicativo com GPS, perceba que quando você está dirigindo tem a estrada no GPS, do lado está tudo escuro e você está ciente, está crente que aquela estrada é exatamente naquela formação. Porém, pode ser que tenha um buraco no meio dessa estrada, pode ser que tenha caído uma ponte no meio dessa estrada e o GPS não vai te informar no exato momento que aconteceu. Ela contou a história do GPS até aquele momento, depois disso vai acontecer que talvez você possa cair no buraco. O gráfico é uma curva perigosa nesse sentido também, porque você pode ter feito uma análise grafista bem da maneira que você acha que é certo, só que o próximo gráfico, a próxima linha, a próxima curva desse gráfico, dessa estrada, você não sabe o que vai acontecer. Para você saber o que vai acontecer, você precisa ter mais do que simplesmente uma análise gráfica. Você precisa ter uma análise fundamental a respeito do ativo que você está operando. Por que eu digo que você tem que analisar não somente o gráfico, mas outras informações referentes ao ativo que você está operando? Porque a mudança do gráfico depende muito daquilo que está sendo noticiado a respeito do país. Se você está operando, por exemplo, o euro, o dólar, você tem que verificar o que está acontecendo na Europa nesse exato momento. Se acontecer uma guerra na Europa, alguma coisa parecida, um ataque terrorista, aquela tua análise gráfica, o teu GPS que você tem no teu gráfico, não vai servir para nada. Porque a análise até então era do dia presente que estava fazendo e no outro dia o gráfico ele não vai obedecer nenhuma linha trajetória do passado, mas ela vai formar um gráfico daquilo que aconteceu naquele momento de tragédia no país. Então é importante que você perceba o seguinte, não use somente os gráficos para fazer as suas análises. Mesmo que você fale, William, mas você fala para a gente operar com gráfico mensal e semanal para olhar topo e fundo, não é só isso? Não, não é só isso. Ali serve para você saber da história do ativo que você está operando, o gráfico mensal e semanal, ele serve como uma história, ou seja, deixa eu ver o que aconteceu no passado com esse país, porque ele nada mais é do que oscilações do mercado, como que funcionou a moeda desse país que você está operando, mas isso quer dizer que o próximo gráfico, a próxima vela que vai surgir no gráfico, depende muito da notícia que você vai escutar na hora, né? E além disso, o que você tem que observar é o seguinte, muitas vezes não é simplesmente você analisar um gráfico, se está no topo eu estou vendendo, se está no fundo eu estou comprando. Pode acontecer que a situação do país em que você está operando a moeda ou o ativo desse país tem uma oscilação muito grande devido a alguma ocasião que não estava prevista. Por exemplo, se você pega um país assim como a Austrália, pegou fogo lá na Austrália, e daí, como é que fica? O gráfico estava mostrando tudo bonito, tudo certinho, e de repente agora a economia da Austrália despenca. William, mas espera aí, quando eu estava operando o dólar australiano, ele estava realmente lá no fundo. Então eu comprei e de repente ele despencou mais para baixo. Por quê? A tendência natural dessa moeda era realmente que ela subisse, sem sombra de dúvidas. Mas o que ocasionou a queda dessa moeda mais do que o fundo que ela estava nos últimos 4 ou 5 anos? Foi um evento que não estava previsto, né? Então o que você tem que entender, por mais que você esteja operando topo, vendendo, ou fundo comprando, você tem que prestar muita atenção nas notícias. Pode ser que aconteça um terremoto num país, uma erupção de um vulcão em outro país, né? ou a queda de um ataque terrorista de um avião em algum país assim parecido. Então, por isso
que só você analisar o gráfico, mesmo que você analise gráfico mensal e semanal, topos e fundos, não é só isso que você tem que fazer, preste muita atenção. Então no próximo módulo nós vamos falar muito a respeito de análise fundamentalista. Por exemplo, está surgindo lá na China um novo vírus e nós não sabemos o que vai acontecer daqui para diante, não somente com a China ou com os outros países que estão envolvidos com ela. Então, é isso que é importante. Se você prestar atenção nas notícias, entender aquilo que está acontecendo, como está acontecendo agora esse vírus na China, que surgiu agora, isso é importante para você analisar o que vai acontecer com o gráfico, o que vai acontecer com os ativos de todos os países. Então, no próximo módulo, nós vamos falar muito a respeito disso. Análise fundamental, ou seja, fazer sua análise baseada em fundamentos, em notícias que podem ocorrer a qualquer momento e em qualquer segundo. Essa notícia vai fazer com que o gráfico não sirva mais para nada. Portanto, não opere somente em gráficos, porque se você operar somente em gráficos, pode ser que a sua análise não seja 100% certa. No próximo bloco nós vamos falar muito a respeito de análise fundamentalista e espero vocês na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, um forte abraço e até a próxima.